aqui se torna uma aula, né, gente? Nós temos uma plataforma de treinamento e essa gravação vai diretamente para lá. Bom, maravilha. Bom, antes de iniciarmos, quero parabenizar vocês por estarem aqui nessa sala. Sala linda. Quem puder abrir as câmeras, fiquem à vontade. Quem não puder, tá tudo bem também. Mas pensem, né, que quanto mais a gente se entrega, mais insights poderosos a gente tem. Vou falar de nós mulheres, tá? A gente tem um poder, né, de dar conta de muitas coisas, mas a expansão ela acontece quando a gente faz uma coisa de cada vez. Isso é extremamente importante. E saibam que uma aula como essa pode mudar aí toda a direção, né, para que vocês tenham novas ações, novos resultados, novas conquistas, novas amizades, nova parceria, nova vida, assim como a Karen está tendo, né, minha amiga? Glória a Deus por isso é bom demais. E é tempo de tudo novo, né, gente? Principalmente por estarmos aqui nesse movimento, numa busca constante de crescimento. Esse crescimento, ele não para, né? Às vezes a gente dá uma desacelerada, mas ele não para. A construção da nossa mentalidade, da nossa conexão com o divino, com o nosso crescimento pessoal, profissional, empresarial, dos nossos negócios, da nossa carreira, né? Está muito relacionada com aquilo que a gente deseja verdadeiramente através dos resultados aí que a gente vem construindo, se entregando, né? Bom, mas perfeito, meus amores. Alguém quer trazer algum insight poderosíssimo aí do que vivemos semana passada? Boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui o chat. Eu creio, ainda estou saboreando tudo que vivemos. Ai, que delícia, Jéssica, meu coração está tão quentinho. E para nós, né, que estamos do lado de cá também, no grupo dos palestrantes, né? Isso é muito gostoso termos essa troca e cada profissional tem um propósito muito grandioso para a gente poder vir aqui e entregar o nosso melhor, né? E às vezes a gente acha que direcionando uma aula os profissionais, né, nós que estamos aqui, às vezes a gente acha que vai para um lado, mas os insights vão para outro, né, e para outros melhores. Então, isso é muito gostoso, porque a gente cria uma certa expectativa naquilo que a gente deseja passar, porque a gente sempre tem um objetivo maior do que passar para vocês e na clareza com aquilo que vocês vão desenvolver, mas às vezes é tão surpreendente, né? Os milagres acontecem e tomam outros rumos ainda melhores, maiores. Bom, boa noite, queridos. Vou compartilhar uma aula incrível com vocês. Eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta no meio da apresentação, podem abrir o microfone, tá? Quero dar essa liberdade para vocês, para abrirem o microfone. Uma, porque eu não vou ver todo mundo, tá? E outra que para mim super tranquilo, parar e deixar vocês interagirem, perguntarem, tá bom? Então, aqui estamos para uma troca, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a telinha. Fiquem aqui até o final, muitas coisas boas irão rolar. Tenho certeza que vocês sairão daqui com muita clareza e direcionamento. Então, deixa eu compartilhar aqui a telinha. Me ajudem, veja se aparece aí para vocês. Bom, maravilha, meus amores. Então, já quero começar fazendo uma pergunta aqui para vocês, tá? Quem participou aí do nosso simpósio, né, percebeu que a gente não falou apenas de profissão, falamos de propósito, de espiritualidade, de posicionamento, de prosperidade, de segurança sustentável, de legado. E hoje, não vai ser somente uma aula aí sobre marketing, posicionamento ou carreira, que é tão importante quanto, tá? Então, hoje vai ser uma conversa, né, uma troca sobre o próximo nível da sua vida, da sua carreira, da sua jornada. Porque existe uma grande diferença entre ser um excelente profissional e construir, né, essa trajetória extraordinária que a gente tanto busca. Então, deixa eu minimizar aqui o rostinho. Perfeito. Então, como eu falei para vocês, não consigo ver todo mundo, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Então, o tema aí da nossa Masterclass é construindo o seu próximo nível na saúde, tá muito correlacionado com prosperidade, com autoridade, com posicionamento e legado.
E aqui, gente, sou eu. Ai, meu Deus, eu amo falar da minha história e quero construir isso junto com vocês, principalmente aí para quem tem grandes sonhos de construir um livro, de falar da sua história, porque na verdade, gente, não é falar da nossa história, é honrar ela. É honrar da onde a gente veio, é honrar a pessoa, né, pela qual nós nos tornamos, honrar as pessoas que construíram essa jornada junto com a gente, honrar as pessoas que foram influentes positivamente e negativamente nas nossas vidas, principalmente pelas nossas tomadas de decisões, e honrar também aquilo que a gente está construindo, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente está plantando hoje, a gente não vai colher amanhã, e sim daqui a um período, que seja ele no curto, Tipo, no médio ou no longo prazo. Tudo cantando, ou certinho? tudo bem, mas ele levou toda. Pronto. Se alguém quiser fazer uma pergunta, mande aqui para mim, tá? Gente, essa sou eu em três momentos da minha vida. E alguns de vocês conhecem a minha história, outros não conhecem, mas essa daqui sou eu, quando eu arrendei um restaurante junto com meu marido em 2019. E acreditem, aqui eu já era supervisora de enfermagem. Mas, mesmo sendo feliz na supervisão de enfermagem, eu sabia que eu não ia ficar ali o resto da minha vida. Eu sentia medo ao pensar que eu poderia ser mandada embora. O meu salário já não comportava, né, todo o sonho que eu tinha, né? A gente tem diversos sonhos, mas até onde a gente pode chegar? O meu pensamento é que o céu é o limite. Às vezes nem o céu é o limite, a gente quer ultrapassar essa margem, né? E a gente sabe que é extremamente possível. Só que dentro dessas possibilidades, existem lá aquelas pedrinhas que vocês sabem quais são, né? Muitos de vocês, acredito que estejam passando por algum desafio, ou não, né? Neste momento, mas já passou ou vai vir a passar. Mas o que, que eu quero trazer aqui para vocês como uma virada de chave, na verdade, é essa questão, né, do nosso propósito grandioso. Quando eu trago essa imagem para vocês, relacionada a essa minha busca, é que aqui existia uma dor muito grande. Aqui eu trabalhava em três empregos, aqui eu não dormia bem, aqui eu tinha sonhos engavetados, aqui eu tinha realizações profissionais, mas minha vida pessoal estava um caco no meu relacionamento. Então a virada de chave é o que de fato você faz hoje que te proporciona amor, que te proporciona saúde, que te proporciona o financeiro que você vem buscando. Não é possível que a gente vai passar uma vida inteira correndo atrás do dinheiro. Não é? Em algum período da nossa vida, isso acontecer, está tudo bem. Está tudo bem. E principalmente da onde a gente veio. Eu acredito que ninguém aqui nasceu de uma família extremamente rica. E se nasceu também, maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? Então fica aí mais uma reflexão, né? O que que você deseja transbordar no mundo? Mas até a gente chegar num patamar estável, porque a gente primeiro busca essa estabilidade para depois querer avançar muito mais, né? Mas enfim, a jornada ela é árdua, mas o que, que eu quero trazer também de um ponto muito positivo da minha história. Eu engravidei com 15 anos, meus pais me expulsaram de casa, minha mãe me deu uma barraca de pastel, fui morar com o pai do meu filho, fiquei 3 meses, depois voltei para casa, e meus pais sofreram tanto, tanto, tanto. Minha mãe só desmaiava. O meu pai foi internado 3 vezes. Meu pai nunca tinha sido internado que eu soubesse, né, ou que eu lembrasse. Então foi uma fase muito conturbada na minha vida. Eu tinha apenas 15 anos, mas eu tive uma decisão de querer crescer, de nunca parar de estudar e honrar a história, né, e a confiança dos meus pais. E assim fui fazendo. Eu tive várias oportunidades e dentro dessas oportunidades, eu sempre tive um coração gigante, mas no sentido de ser disponível e não preocupada com o financeiro que eu iria construir, mas sim com a vida diferente que eu queria proporcionar para mim, para o meu filho e para minha família. E assim foi construindo. Aqui, gente, mesmo quanto supervisora em 2019, antes da pandemia, eu prosperava somente na supervisão de enfermagem uma média de 6, 6.500 em 2019.
E antes disso, eu vim sempre prosperando, né, na minha vida pessoal, profissional, mais profissional do que pessoal, né? E hoje eu desconstruí isso para poder reconstruir uma nova história. E aqui foi em 2023, quando eu me tornei sócia dessa casa de repouso. Então, depois da pandemia, eu tive a Nanda, fui para o noturno, meu salário de 6 mil passou para quase 12 até 2023. Aqui eu tive uma experiência sendo sócia da Casa de Repouso junto com a Elisângela, me proporcionou essa oportunidade. E dentro dessa sociedade, gente, acreditem, por mês eu prosperava ali de 25 a 30 mil mês. Eu estava vivendo assim uma vida, eu falei, Deus, que é isso? Eu vou, né, ficar rica, enfim. E pensando muito no dinheiro, claro que tudo isso me proporcionou a construção da Como Sol, maiores investimentos, a construção a reforma, né? Desse quadrado que eu estou hoje, várias mentorias que eu fiz para poder ter essa mentalidade que eu desenvolvi hoje, além de mentorias, várias capacitações extra em enfermagem, porque a nossa vida não para somente no técnico, né? Não existe pós de enfermagem para autodesenvolvimento pessoal, e sim a gente vai buscando esse tipo de crescimento em outras áreas educacionais. Então, quando eu tive essa oportunidade, foi quando eu decidi, né, dar esses passos maiores nesses investimentos, mas eu também decidi nunca parar de estudar, de me capacitar e de me conectar com pessoas. Então foi uma experiência maravilhosa. Aqui foi a experiência, a melhor e a pior da minha vida. A melhor porque de fato eu tive uma visão diferente do hospital onde eu era líder, e aqui eu era líder, mas numa posição totalmente diferente. Junto com meu marido, meu casamento quase foi para o buraco, graças a Deus não foi, né? Através da nossa resiliência e da nossa fé. Aqui na casa de repouso, o dinheiro foi maravilhoso, mas isso daqui me roubou a minha sanidade mental, roubou a minha saúde física, a minha saúde emocional. Eu dormia dentro do carro 2 a 3 horas. Alguém quer trazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Então, aqui nessa jornada, na casa de repouso, gente, de verdade, foi maravilhoso, mas eu não tinha tempo para respirar, porque enquanto eu estava lá, eu era supervisora de enfermagem e eu tinha alunos de medicina como facilitadora. Só que toda essa experiência no curto prazo, porque isso eu determinei para minha vida, gerou essa construção aqui. Então, essa experiência hoje para mim está sendo maravilhosa daquilo que eu plantei, que eu me dediquei, que eu suei, que eu chorei. Enfim, né? Às vezes a gente ainda continua chorando, porque eu ainda me sinto na fase de transição. Claro que eu já passei dela, graças a Deus, mas assim como eu já trouxe aqui para vocês diversas vezes que o mundo empreendedor não é fácil, né? Assim como ir para academia não é fácil, assim como fazer uma dieta não é fácil, assim como um emprego novo num ambiente que você domina também não é fácil. Então, cabe a gente escolher o nosso difícil, né? E isso, nessa escolha daquilo que é um pouco difícil para a gente, é aqui que a gente vai se desconstruir para poder construir um vaso novo. Então, hoje, a minha história é um maior tempo com os meus filhos, com meu marido, com a minha família, fazendo a minha agenda, construindo o meu negócio, construindo o meu legado, e isso não foi fácil, porque tudo foi uma construção. Então, hoje, eu enxergo tudo isso como uma prosperidade, sim, como um legado, sim, como um propósito maior, sim. E aí eu trago, né, essa pergunta, essa reflexão para vocês de onde verdadeiramente vocês querem chegar. Bom, estou muito feliz com toda essa construção, com todo esse movimento, com toda essa parceria que estamos construindo com diversos profissionais de saúde, e principalmente por acreditarem no potencial de vocês, né? Então, a Como Sol não é sobre a Patrícia, mas sim sobre todos os profissionais que desejam, que têm ali um fogo ardente dentro do coração de construir algo maior, né? E por mais que já tenha construído, o que de fato a gente deseja transbordar na vida das pessoas, porque não é só sobre dinheiro. O dinheiro sempre vai ser uma consequência de tudo aquilo que a gente vem construindo ao longo da nossa jornada. E aqui
Eu trago uma pergunta reflexiva, na verdade, duas. Então, qual que é o preço que você está pagando hoje por adiar a decisão de tomar, de tornar, né, de se tornar o profissional que você nasceu para ser? Você sabe desse chamado, você tem ali muito claro na sua mentalidade, mas qual passo que você está dando nessa direção? Então, o que que você está abdicando mesmo? O que que você está disposto a pagar, né, pelo tempo, pelo preço, pelo seu desenvolvimento, para poder gerar esses frutos? E aqui, essa próxima reflexão, onde você poderia estar se tivesse mais clareza, mais estratégia e um ambiente que te impulsiona o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua carreira. E eu trago essa pergunta, gente, porque eu tive uma experiência no marketing multinível em 2021 até 2022. Foi um curto período de tempo, mas foi o suficiente para eu poder perceber que existe um mundo diferente, que existem pessoas diferentes, que existem diversos níveis e patamares, né, onde a gente pode escalar, avançar e ter sucesso dentro da nossa própria área, principalmente quando a gente tem pessoas que contribuem com o nosso momento. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, acredito que a Karen sim, porque ela já foi do marketing multinível, ela continua sendo, acredito que sim, né, amiga, que você continua sendo. A Priscila já passou por lá também. Deixa eu ver aqui os rostinhos de vocês. Se alguém já teve experiência no marketing multinível, me conta aqui. A Gi também vem do marketing multinível. Enfim, o que eu quero trazer para vocês de clareza referente ao marketing multinível? O marketing multinível é uma plataforma, não uma plataforma ferramenta, tá? Porque ela existe também. É uma plataforma no sentido de ambiente, onde a gente se desenvolve. Então, independente do quanto a gente cresce construindo esses ativos, a nossa mentalidade cresce 10 vezes mais. O engraçado é que a gente entra pelo dinheiro, porque visando na construção que a gente pode fazer e o quanto a gente pode prosperar, gente, isso não é mentira, a gente entra pelo dinheiro. Sabe quando a gente se conecta ali, tem aquela reunião, cara, isso é uma perspectiva, isso é uma oportunidade, onde eu posso faturar, enfim, a gente vê isso como uma fonte de renda extra. Então a gente entra sim pelo dinheiro, só que no momento que a gente entra, as pessoas começam a nos abraçar, a nos direcionar, a nos capacitar. Então, neste ambiente onde eu fiquei por apenas um ano, foi onde eu fortaleci todo o processo de autodesenvolvimento que eu já tive contato em 2020, porque ali foi minha primeira experiência, no final de 2019 para 2020, onde eu busquei os processos de coach para poder ser uma líder melhor e tive, né, levei várias porradas na cara, no fígado, no rim, e busquei, né, tive ali vários insights para ser uma melhor pessoa, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor filha. E aí eu achava que eu era tão maravilhosa, gente, mas tão maravilhosa. E aí quando eu comecei a olhar para dentro, eu falei: Deus, eu não sou essa pessoa maravilhosa, eu te peço perdão. Então, hoje, o que eu venho buscando construir é sim ser essa melhor pessoa, para daí sim, a partir disso, nos tornarmos melhor em qualquer outra área da nossa vida. E, gente, acreditem, né? Pasmem, eu conheci Deus dentro dos processos de coach. E para mim era Deus distante, ele lá no céu e eu aqui na terra. Então, quando eu fiz os processos de coach para ser uma líder melhor e olhei para dentro, foi aí que desabrochou uma nova Patrícia, uma nova mentalidade, um novo ser de luz, né, com um propósito totalmente diferente. Então, quando eu entrei no marketing multinível, eu comecei a ver pessoas nessa mesma sinergia que a minha, e isso foi maravilhoso demais. E aí, Deus, por que que no ambiente hospitalar não é assim? Por que que em clínicas não é assim? Por que que profissionais de saúde não se conectam assim? Então, quando a gente está inserido num ambiente onde pessoas te colocam, é, te desafiam, te oportunizam, né? Acende aquela chama acesa que está ali, de repente, quase apagando, né? A pessoa te traz uma direção, te traz uma luz, pega na sua mão. Vieram pessoas do sul para minha casa porque perceberam que eu estava com sede, com fome de resultado. E esse resultado não era só financeiro. Lembra que a gente entra pelo dinheiro e a gente se transforma no meio do caminho? E na nossa profissão também não é diferente. É lindo a nossa profissão.
Com certeza. Muitos de nós entramos pelo amor na nossa faculdade. Eu fui uma dessas pessoas que entrei pelo amor, e principalmente dentro da nossa profissão saúde. Só que a gente sabe que não é assim, e principalmente hoje. O mundo mudou muito, infelizmente, né? A gente fala muito sobre propósito, mas o que é propósito para uma pessoa de 20 anos que só ouve falar da palavra propósito? Faz sentido para vocês isso, né, que eu estou trazendo? Maravilhoso. E aqui, o que que você vai descobrir hoje, né? Assim como eu trouxe esse movimento aqui no grupo para vocês, essa masterclass ela foi desenhada para poder revelar os elementos que separam profissionais de saúde que só querem, né, sobreviver para poder prosperarem, construírem autoridade, deixarem um legado no mundo ou nas pessoas. Então, hoje a gente vai descobrir aqui o que que trava o seu crescimento, como acelerar a sua evolução, o que que gera essa prosperidade e o que que gera também essa autoridade, como deixar esse legado. Então, aqui é uma jornada de consciência, de diagnóstico, de visão, de caminho e também um convite que eu faço para vocês. Então, aqui o mercado mudou, tenho certeza que muitos de vocês já perceberam isso, senão vocês não estariam aqui. E com essa evolução, né, passou aí a recompensar quem vai muito além de técnica. Então, hoje a gente não se prepara para fazer uma entrevista para poder falar somente de técnica. Ela é extremamente importante, mas não é a base fundamental para que a gente avance. Claro que dentro das técnicas que a gente aprende na faculdade, a gente vai precisar de todas elas, mas a gente não pode esquecer que as nossas práticas, né, vão muito além do que técnica. Todo o nosso processo de desenvolvimento, o nosso desejo genuíno de transbordar na vida das pessoas vai falar muito mais alto quando a gente traz como um diferencial de mercado, que seja numa entrevista, que seja numa amizade. Já pensou eu trazer aqui para vocês e ficar o tempo todo falando? Claro, que se o tema fosse algo relacionado à técnica, tá tudo bem. Mas vocês concordam comigo que mesmo assim, eu vindo aqui trazer algo técnico para vocês, eu ficar somente na técnica não cria tanta conexão? Às vezes quase nenhuma, às vezes se torna até chato. E a gente aprende porque tem que aprender. Então é diferente. E hoje o mercado cobra isso da gente, esse nosso movimento e essa nossa abertura, essa nossa flexibilidade para poder atrair algo novo. E gerar esse valor real, né, através do posicionamento com clareza, para a gente poder construir relacionamentos estratégicos. Os relacionamentos estratégicos está muito correlacionado com a nossa intenção de avançar com esses relacionamentos, de aprender e se desenvolver, né, através disso. Então, profissionais brilhantes ficam aí estagnados, não por falta da capacidade. Quantos profissionais que a gente conhece que dominam muito dentro da sua área, mas por falta de estratégia de posicionamento. E isso é muito triste. Quantos profissionais a gente sabe e a gente até às vezes comunica esse profissional, né? E aí, cara, você tem tanto potencial, não é possível que você não vai fazer mais uma pós, que você não vai entregar um currículo, que você acha que a vida é só isso. Gente, não é, não é. É, eu não sei vocês, tá? Mas eu, Patrícia, eu já sofri a síndrome de Gabriela, né? O mundo é só isso, nasci para isso, já sei de tudo, a autossuficiência, quem nunca, né? Perfeito. Então, aqui o grande desafio dos profissionais de saúde. Bom, quem nunca, né, passou aí das 3 pós, das 6 ou de 10? Eu conheci uma profissional um tempo atrás que fez 12 pós, e aí eu nem sei o que que ela percebeu da minha reação, o meu não verbal. É algo que eu tento controlar muito, gente, mas uma pessoa, um profissional de saúde, falar que fez 12 pós, tipo assim, para quê? Para quê? Por Deus, para quê? Mas amém, só coisas boas, né? Então, muito conhecimento, anos de formação, diversas especializações e experiência clínica acumulada, pouco posicionamento, então dificuldade em comunicar a autoridade, se destacar no mercado. E o mercado que eu digo não é somente no mundo empreendedor, é trazer um posicionamento como líder, como referência, como profissional assistencial. Pouco networking, isolamento profissional que limita oportunidades e parcerias. Por que que a gente se esconde? Por que que quando uma pessoa manda mensagem para a gente e a gente não conecta, a gente não responde à altura? A gente não sabe falar um não.
a gente some, a gente deixa a pessoa no vácuo. E isso é falta de posicionamento. Trazer um posicionamento para poder encarar aquilo que é difícil para nós é extremamente importante. É aqui que a gente constrói o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, as nossas habilidades, novas habilidades. Aqui que a gente traz casca, no poder do networking, de discutir sobre algo que não condiz, que não conecta, que eu não concorde. Por que que eu tenho que me calar? Por que que eu tenho que me esconder? E acreditem, eu também já fiz isso. É um normal que não é normal. Quando a gente traz para a nossa consciência, deixa de ser normal e algo na gente se incomoda. Pouca estratégia, crescimento lento e sem direção clara, mesmo com dedicação intensa. Gente, quantos de vocês, porque eu também já fui essa pessoa, de querer fazer trocentas pós para agradar quem? Ah, quero te colocar em tal setor. Maravilha, vou fazer uma pós. Claro que é uma dedicação intensa, intensa. Entrar no trabalho 1 hora antes e sair 3 horas depois. Ou trabalhar em 2 ou em 3 empregos. Se é algo planejado, 1, 2 anos, ok, maravilhoso. Você já está ciente de alguns desafios. Mas não é possível a gente ter esse sentimento de construir uma jornada para ter que trabalhar uma vida inteira por 10 anos, e uma vida inteira é 10 anos sim, tá? Porque a gente se acaba tanto que passou 10 anos e a gente nem viu, mas a nossa saúde está no pé, está no buraco, a nossa mentalidade, então, meu Deus. Quem não tem aqui esses sinais e sintomas do que já passou no passado? Eu ainda tenho, mesmo tendo sido planejado. Mesmo tendo sido planejado. Bom, então, aqui o problema, né? Fiquem tranquilos, o problema não é você. O problema é tentar crescer sozinho, sem metodologia, sem um ambiente adequado. Ambiente a gente tem vários. Pessoas, então, a gente tem várias. Mas nós somos a média das 5 pessoas pelas quais convivemos. Nós somos o espelho dessas pessoas. Acreditem. Gente, eu olhava para meu marido e falava: não, Deus, não é possível. Por quê, Deus? Por quê? Eu questionava Deus porque ele era tão diferente de mim, mas Deus me deu ele de presente. Quando eu percebi que ele era um presente, eu acabei me permitindo aprender com ele. E hoje, quando eu olho para ele, além de me espelhar, eu sou muito parecida com ele. 18 anos juntos. E aí, quem mora com o pai, quem mora com a mãe, quem mora com o irmão poliqueixoso, ou com o pai e com a mãe, que é maravilhoso, mas que não evoluiu, assim como nós temos a oportunidade de melhorarmos, né, de performarmos, de trazermos uma alta performance para a pessoa que a gente deseja se tornar, para o profissional que a gente deseja se tornar, para o negócio maravilhoso que a gente deseja tornar. Então, sem método, esforço sem estrutura gera resultados inconsequentes e esgotamento. Eu já tive esse esgotamento. Quem aqui não teve? Quem aqui não? Sem ambiente. O entorno define o teto do seu crescimento, ambiente errado, evolução limitada. Eu era essa pessoa com evolução limitada, eu queria mais, mas eu não via espaço. Eu não via as pessoas me olhando de uma forma de que, nossa, sua ideia é maravilhosa e ela vai para frente. Não, sua ideia é maravilhosa, mas sinto muito. É assim. Vai ser assim para sempre. Meu Deus, que dor que eu carregava com isso. E eu não enxergava outras possibilidades, eu só pedia para Deus, e aí ele foi me mostrando pessoas, caminhos, oportunidades de fazer cursos diferentes, mentorias diferentes, outras capacitações, olhar para outras pessoas, olhar para o mundo de uma forma diferente. E sem acompanhamento, crescer exige mentoria, comunidade, desenvolvimento contínuo ao seu lado. A gente não consegue enxergar o mundo de forma diferente sozinhos. A gente não consegue enxergar infinitas possibilidades quando a gente está isolado de pessoas. E a gente não consegue ter uma visão apenas conversando com uma pessoa. A gente precisa ser intencional e ter um ambiente para que isso floresça.
para que a gente crie casca, para que a gente se sinta seguro com outras pessoas, mesmo fazendo trabalhos diferentes, propósitos diferentes. Então, aqui nasce a Como Sol, nós somos um ecossistema de desenvolvimento humano, profissional e estratégico, inspirado aí na missão de iluminar caminho de profissionais de saúde rumo à prosperidade, à autoridade e legado. E aqui eu trago 3 pilares. Um é o desenvolvimento humano mesmo, então isso é muito forte em mim, porque foi através desse autodesenvolvimento, através dessa jornada, dessa descoberta, que de fato eu busquei uma performance nas outras, e isso também é uma consequência, né? É, quando a gente se torna referência no mercado, isso não significa que a gente é uma melhor pessoa, mas quando a gente se torna uma melhor pessoa, consequentemente, a gente é uma melhor profissional, a gente é uma melhor mãe, a gente é uma melhor esposa, a gente é uma melhor filha, a gente é melhor em tudo. Quando a gente coloca Papai do Céu no centro ou algo, né, maior que você acredita, tudo muda, tudo flui. E quando eu tinha essa ordem invertida, né, de buscar ali sempre me tornar uma profissional melhor, eu não era feliz no meu casamento, eu não me sentia uma melhor mãe, eu vivia sempre cansada, eu tinha energia, porque eu era nova, mas eu me sentia cansada e sobrecarregada, sim. Hoje a energia mudou, mas eu não sinto mais esse cansaço. É totalmente diferente. Então, o desenvolvimento profissional, que é a nossa performance na nossa liderança, e a liderança ela não começa de fora, ela começa de dentro. A liderança começa de quem nós somos, quem nós nos tornamos e quem a gente deseja se tornar para poder sim liderar outras pessoas. E as outras pessoas, eu volto no autodesenvolvimento pessoal, a liderança dos seus filhos, a liderança dentro da sua casa, a liderança do seu marido, o limite que você coloca entre a relação de pais e filhos, de irmãos, de tios, de família, de amizades. Perfeito. E visão estratégica, que é o posicionamento, autoridade, construção de legado com propósito, né? Cada um carrega o seu propósito, isso é maravilhoso. Mas qual é a influência deste seu propósito na sua vida e na vida do outro? Qual que é o impacto que você deseja gerar na vida das pessoas? O legado, gente, ele é construído. Ele não é reconhecido quando a gente morre. O legado, ele é construído em vida. O que que eu quero gerar de transformação? O que que eu quero respingar em mim e na vida das pessoas que estão ao meu redor? Ou no mundo, pensando que a nossa família é uma geração, que depois de mim virá outro, e depois desse outro virá outro. O que que ficará de lembrança, ou legado, ou de construção através de mim, através de você? Eu e a Ká, minha amiga maravilhosa, a Como Sol, gente, ela nasceu desse desejo de transformar e gerar novos caminhos. Isso daqui sempre esteve dentro do meu coração e eu não sabia como colocar isso para fora, né? Então, além de oportunizar novos caminhos, trazer novos conceitos, novas oportunidades, possibilidades e condições que tragam esse autodesenvolvimento, despertando vocês, despertando a mim, né? A sermos aí profissionais que potencializa esse potencial de quem nós somos através da nossa vida espiritual, pessoal, profissional, empresarial, em todos os pilares dessa construção, dessa jornada. Então, nós conectamos profissionais que desejam ir muito além e assumir o seu lugar como líder, como referência dentro da sua especialidade. Aqui eu trago a pirâmide de evolução profissional. Gente, o Carlos trouxe isso para a gente de uma forma tão linda, de uma forma tão inspiradora. Eu fiquei, assim, extremamente apaixonada. É algo que eu já estudo, é algo que eu já venho desenvolvendo também, mas por que eu quis trazer isso daqui novamente para vocês, tá? Essa pirâmide da evolução. Porque é através dela que a nossa mudança, as nossas percepções são claras. Então, hoje, eu te pergunto, qual nível você está na sobrevivência, na segurança, no crescimento, na prosperidade ou no legado? Você é capaz de reconhecer em qual
pilar, né, da pirâmide você se encontra hoje? Então, vamos falar aqui um pouquinho da sobrevivência. Aqui, gente, o nosso pensamento na sobrevivência é como? Como eu vou conseguir passar mais um dia? Ou não vejo a hora desse dia acabar. Um dia ruim a gente pensar assim, tá tudo bem. O que a gente não pode pensar é todos os dias dessa forma. Nossa, eu gostaria de estar lá no meu aniversário agora, na data do meu aniversário. Nossa, eu já queria que fosse o Natal. Nossa, eu gostaria que já fosse 2030. Que loucura. Então, nesse nível, a nossa energia, ela está concentrada somente em resolver problemas imediatos. A pessoa, ela vive apagando incêndios, preocupada com as contas, falta de tempo, excesso de trabalho, instabilidade. E aqui eu quero trazer como características é que eu já vivi também esse processo. Viver no piloto automático. Foco apenas no curto prazo, a pessoa não consegue ter uma visão de futuro, criar uma ponte ao futuro. Uma sensação constante de cansaço. Medo de perder o que já conquistou. Gente, meu Deus, eu tinha medo de perder o meu emprego como supervisora de enfermagem. E aí eu parei de fazer um monte de coisa porque eu ficava assim, com medo do julgamento. O que será que vão pensar de mim? Porque agora eu sou supervisora de enfermagem. Eu pensava que eu era, não que eu estava. Pouca clareza sobre o futuro. E na nossa área, são os profissionais que atendem muito, que trabalham excessivamente e mesmo assim sente que não cresce proporcionalmente. Né? Aí entra a tal da congruência. Porque o que eu entendo? Se eu estou trabalhando muito, eu tenho que receber muito. Não é possível que eu estou trabalhando demais e recebendo de uma forma incongruente. E que mesmo assim não é normal a gente ter essa agenda hiper mega lotada, né? Aqui, o que eu trago no pilar de segurança? Aqui o nosso pensamento é: como eu posso ter mais estabilidade? Já é um avanço, já é um passo. Aqui a gente passa, né, a organizar a vida e a construir uma base mais sólida, porque a gente entra naquele modo conhecimento, a gente começa a buscar, né? Então a gente busca uma previsibilidade financeira, processos e o maior controle sobre a nossa própria carreira. Só que a gente foca muito também na carreira, né? E tá tudo bem. As características são busca de estabilidade, criar rotinas, organização. A gente desenvolve competências técnicas, que isso é maravilhoso demais. A gente já começa a ter uma visão e começa a planejar. E dentro da nossa área, é o profissional que já possui uma agenda mais consistente, uma carteira de pacientes, ou uma certa previsibilidade da renda e até mesmo uma estabilidade dentro da sua carreira, né? Dentro da sua jornada, que seja ela CLT, enfim. Bom, no crescimento, como que a gente pensa, né? Como posso evoluir e ampliar o meu potencial? Isso aqui é muito importante, porque a gente já sai ali da segurança, do modo commodity, né? Porque ali na segurança a gente busca, mas quando a gente busca, é uma transição de aqui tá gostoso, aqui tá quentinho, aqui eu já criei a minha estabilidade, ou eu quero avançar. Porque a falta de crescimento, ela também dói. Por mais que esteja ali gostosinho, quentinho, ganhando bem, algo dentro de nós começa a incomodar. A gente começa a sentir um chamado, às vezes a gente rejeita, né? Depende aí do nosso grau de maturidade, de relacionamento, enfim. E nesse estágio, a pessoa entende que apenas trabalhar não gera mais crescimento. Ela passa a investir em desenvolvimento pessoal, em posicionamento, em liderança, dá valor ao networking e também a novas estratégias. A característica dessas pessoas é buscar conhecimento contínuo, que isso é extremamente importante, a nossa vida não para. Assume o protagonismo, então sai ali da sua zona de conforto, investe em mentorias, em capacitações e desenvolve também novas habilidades, está aberto a isso. E dentro da nossa área, é quando o profissional ele deixa de ser apenas um excelente técnico e aí ele começa a desenvolver uma visão de negócio, de comunicação, de autoridade. O mercado, gente, ele raramente recompensa apenas quem sabe mais.
ele recompensa quem consegue transformar esse conhecimento em um valor percebido. Bom, aqui na prosperidade, como que a gente pensa? Como eu posso gerar mais valor e ampliar o meu impacto? Que também é um outro incômodo maravilhoso. A prosperidade, ela vai muito além de dinheiro, gente, acreditem, meu Deus, eu estou vivendo isso hoje. Abri mão de muita coisa que eu achava que era muita coisa, mas eu tinha certeza que tudo que eu iria construir valeria a pena e está valendo a pena. Então, ela acontece quando existe, né, um alinhamento entre propósito, entre resultados, entre a influência e a nossa qualidade de vida. É onde a gente começa a sentir o desejo mesmo de estar muito mais próximo da nossa família, de sermos referência dentro da nossa casa, que é o pilar mais valioso que nós temos. E aqui eu trago como características a construção de autoridade, o equilíbrio entre o trabalho e a vida, a geração de valor para muitas pessoas, e o crescimento sustentável. Olha que interessante, né? Porque a gente acredita que a gente não vai alcançar o mundo. Claro que é impossível alcançar o mundo de uma vez. Mas tijolinho por tijolinho, pessoas com pessoas, propósito com propósito, é possível a gente chegar muito longe e alcançar muitas almas, tocar em muitas pessoas, transbordar na vida de muitas pessoas, transformar, curar, ressignificar, cuidar. Então, dentro da nossa área, é o profissional que não depende exclusivamente de troca direta, né, de horas por atendimento. Ele cria uma influência, oportunidades, novas parcerias e amplia ali o seu alcance, conforme a sua necessidade, que vem mesmo do coração, né? Então, um dado interessante, gente, é que as competências que mais diferenciam profissionais em posições de maior liderança, de remuneração, costumam estar ligados à comunicação, à influência, a um relacionamento, a uma visão estratégica, a ser intencional, não apenas ao fato de ter um conhecimento técnico. E aqui na pirâmide, na parte do legado, o que a gente pensa? O que ficará depois de mim? Então, este nível, o foco é deixar de ser apenas o sucesso pessoal e passa a ser contribuição no mundo mesmo, na vida das pessoas. A gente busca multiplicar o nosso conhecimento, a formar novos líderes, a impactar gerações. Algumas pessoas me perguntam, né? Você não é mais enfermeira? Eu serei enfermeira uma vida inteira. Gente, deixa eu ver quantos dias. Há 10 dias, eu acho que tem 10 dias, sem ser nesse final de semana que acabou de passar, no outro. Bateram lá na minha porta no apartamento, falaram: ai, tem uma criança engasgada, vem aqui que você é enfermeira. Claro, gente, eu saí correndo como um tiro. E aí, chegando na casa da menina, que é, né, segundos, tinha acabado de ter bebê de 2 meses. Cheguei lá, todo mundo, né, cercando o bebê. O bebê já em estado de rigor mortis. Ai, gente, é desesperador, né? E aí eu, sem perceber o rigor, eu já apoiei ali para poder fazer a manobra de desengasgar, enfim. E aí eu vi ali a baba descendo, percebi que estava gelado, coloquei na posição que estava, percebi que estava sem pulso e comecei a fazer a manobra. Quando eu comecei a fazer a manobra, eu falei: Deus, eu preciso colocar esse bebê dentro do carro e sair, porque tinha horas. Uma menina de 17 anos, sem apoio familiar, ela deu de mamar para a criança 8 e pouco da manhã, voltou a dormir, colocou o bebê de bruço e acordou 10 e pouco. Que horas que esse bebê sufocou? Há muito tempo, gente, há muito tempo. Então, assim, serei enfermeira eternamente, né? Chegaram ali os policiais, fui massageando e fazendo a minha parte, mesmo sabendo, né, que o bebê já estava mesmo em óbito há muito tempo. Uma coisa é estar em PCR, né, alguns minutos, outra coisa é já estar em rigor. Mas, enfim, para não desesperar ainda mais aqueles que já estavam desesperados,
pense o meu papel de profissional, aquela dor interna de já saber o estado crítico, né? Do bebê estar sem vida, mas tendo que encenar de uma forma muito profissional e conduzir, né, toda a situação. Então, fui ali para o posto e fui massageando, entreguei para os profissionais, contei o caso e tá tudo bem. Então, assim, Patrícia, você não é mais enfermeira? Sim, serei enfermeira eternamente. Só que hoje eu me coloco numa posição, gente, de formar líderes, assim como eu, assim como o coração disponível como eu tenho, para que essas pessoas não sejam igual a mim, para que essas pessoas sejam melhor do que eu. E eu acredito verdadeiramente que a gente precisa dessas pessoas no mercado. Os professores que estão ali, linha de frente, dentro de curso técnico das faculdades, maravilhoso, maravilhoso. Mas e após isso? Quem cuida do profissional? E cuidar, que eu digo, é em todas as áreas. Um profissional que é terapeuta, um profissional que é psicólogo. Quem ensina o que a Karen sabe fazer? O que a Karen faz, se ela tem de 1 ou 2 pacientes por dia, ela pode ensinar 10 profissionais que vão multiplicar esse cuidado. Não só a Karen, mas todos nós aqui. Eu tô falando dela porque é ela que eu tô vendo aqui. É o nome dela que eu tô vendo aqui. E outra que eu conheço a qualidade do ser extraordinário que ela é, do impacto real que ela gera quando ela toca em alguém. Assim como o Rafael, que já atendeu minha mãe, assim como pessoas que já me atenderam no processo que eu passei com a minha mãe, pessoas que cuidaram de mim. É surreal, gente. É surreal como a gente tem esse olhar e a gente pensar em não impactar e transbordar outros profissionais para poder ensinar a fazer aquilo que a gente faz de melhor. Eu tive muitas lideranças boas, muitas ruins também. Mas é bem triste quando a gente se depara com um profissional líder que não lidera nem a própria vida. Bom, as características desse profissional, ele compartilha experiências, ele não retém para ele. Vocês já ouviram aquele ditado de quem não é visto não é lembrado? Muitas pessoas falam isso para realmente não aparecer porque não querem ser lembradas. Vocês acreditam nisso? Gente, desculpa, mas eu não consigo me conectar com isso. Se eu transbordo coisas boas, por que que eu não quero ser vista e por que que eu não quero ser lembrada? Por que que eu não quero impactar a vida do outro que está do meu lado? Uma outra característica é desenvolver outras pessoas, criar movimentos, comunidades, instituições, pensar no longo prazo. A nossa vida ela não acaba amanhã. Eu não vivo preocupada no amanhã, mas eu sei que ela não vai acabar amanhã. Eu tenho um propósito muito lindo, Deus, que seja no seu tempo. Pode ser amanhã, se for o tempo que ele determina para mim, mas eu não fico pensando que vai ser amanhã. Então, tudo que eu construo é no longo prazo. Bom, dentro da nossa área, o profissional aí que forma equipes, né? É este profissional. Ele cria projetos transformadores, escreve livros, conta sua história, ou escreve algo que já viveu para poder transcender em outras vidas, em outras pessoas, desenvolve metodologias, funda comunidades ou constrói iniciativas que continuam aí gerando esse impacto, mesmo sem a sua presença, né, constantemente. Então, uma reflexão que eu quero deixar aqui para vocês muitas pessoas, né, acreditam que prosperidade é o topo da nossa jornada, mas a prosperidade, ela é apenas um ponto. E o verdadeiro ápice, ele acontece quando aquilo que você construiu deixa de transformar apenas a sua vida e começa a transformar a vida de outras pessoas. E a sobrevivência, ela faz você pensar no dia de hoje. A segurança faz você pensar no próximo mês. O crescimento faz você pensar nos próximos anos, mas a prosperidade, ela faz você pensar na expansão. E o legado, né, faz a gente pensar nas próximas gerações, e isso me toca profundamente, profundamente.
Gente, eu não sei se eu não tivesse 3 filhos, uma ONG dentro da minha casa, apesar que eu sempre fui extremamente família. Mas muda muito, né? O nosso desejo de tocar pessoas para as próximas gerações. É, a responsabilidade das crianças, independente de serem nossos filhos ou não, a responsabilidade da educação delas para o autodesenvolvimento pessoal e profissional é nossa responsabilidade. É nossa. As crianças que vão crescer e daqui 30 anos, dependendo da reação que elas tiverem, do comportamento que elas tiverem, do sucesso ou do insucesso que elas tiverem, a responsabilidade é nossa. Então, hoje eu tenho sim essa autorresponsabilidade com o desenvolvimento, e principalmente de crianças, de quem elas irão se tornar. E uma outra coisa muito poderosa, tá? Qual a influência que elas terão na nossa vida, na nossa velhice? Como que essas crianças e adolescentes cuidarão da gente lá na frente? Gente, isso é algo que eu penso desde quando eu dava aula, de preparar pessoas para que elas possam cuidar de mim da mesma forma como eu tenho amor e carinho para poder conduzir essas pessoas, porque são elas que cuidarão de nós daqui 5, daqui 10 ou ano que vem, a gente não sabe, ou daqui 30, ou daqui 50 anos. Nossa, eu fui longe agora. Mas isso eu falava para os meus alunos mesmo, meu Deus. Aqui a nova equação do nosso crescimento sustentável. Se a gente não desenvolver esses 5 pilares, a gente não tem um crescimento sustentável. Então, o primeiro pilar é competência, o segundo é a mentalidade, o terceiro é o posicionamento, o quarto são os nossos relacionamentos, e o 5 é a constância com que a gente mantém. Então, a constância da nossa competência de estar se atualizando, a constância da nossa mentalidade, de quem que a gente está, quem a gente está espelhando, para nos tornarmos parecidos, porque a gente nunca vai se tornar igual. Somos seres únicos e especiais. Sobre a constância do nosso posicionamento e a constância também dos nossos relacionamentos. Nós temos um relacionamento maravilhoso dentro das nossas casas. Vamos falar de marido? Se a gente não alimentar a constância desse relacionamento, o amor acaba, a paixão acaba, o casamento acaba. Assim como os nossos filhos, se a gente não ter um relacionamento saudável com eles, assim como nossos irmãos, assim como dentro da instituição, você está ali há 10 anos e já está cansado das mesmas pessoas, das mesmas histórias, enfim. Então, esses pilares, ele constrói o nosso relacionamento, o nosso crescimento sustentável. E para mim, um dos melhores aqui, para mim, tá? É o relacionamento. Através de bons relacionamentos, consequentemente, né? Cria-se uma nova mentalidade, outras competências, firma o nosso posicionamento e a gente também consegue ser mais consistente e disciplinado para poder manter esse crescimento, né, sustentável. Então, quero que vocês pensem numa nota de 0 a 10, se vocês quiserem colocar no chat, maravilhoso. Deixa eu ver se tem aqui alguma perguntinha para mim, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, abre aí o microfone e se embora. Boa noite. Perfeito, misericórdia. Ai, Rafa. Bom, quero que vocês deem uma nota de 0 a 10, que seja no caderno, que seja no chat. Como que está sua vida, né? Nessas 6 dimensões. De 0 a 10, como que está sua espiritualidade? De 0 a 10, como que está ali sua família? De 0 a 10, como está a sua saúde? De 0 a 10, como está a sua renda? De 0 a 10, como que está a sua energia? E de 0 a 10, como que está aí o seu propósito? Aliás, o seu propósito, ele é claro para você? E se a sua vida continuar exatamente assim, você estará satisfeito daqui a 12 meses?
Fica aí uma perguntinha para vocês, reflexiva. E eu gostaria agora que vocês fechassem os olhos por um minutinho. E aqui eu quero conduzir vocês a imaginarem a vida de vocês daqui a um ano. E referente à sua espiritualidade, como está sua relação com o Criador? Você se considera uma pessoa grata, grato? E agora eu quero que você se conecte com a sua renda. Como que está o seu financeiro hoje? Você acredita que o mundo que estamos vivendo é o suficiente para você, para sua família, para a vida que você deseja construir daqui 5, 10, 20 anos? Sua rotina, qual energia você vive no seu cotidiano? Quais são as suas perspectivas para o seu futuro? E o seu âmbito familiar? Como está a qualidade do seu tempo para para as pessoas que você mais ama, para as suas relações? E aqui no impacto, qual impacto você quer deixar nas pessoas próximas a você? Ou melhor, qual impacto você gostaria de deixar no mundo? O que precisa mudar para isso poder acontecer? Bom, podem abrir os olhinhos, movimentem aí. Gente, eu quis fazer essa condução muito breve com vocês, mas é muito poderoso quando a gente fecha os olhos, né? A gente consegue construir mesmo uma ponte ao futuro. A nossa mente imaginativa nos dá poder para avançar, porque são através dos nossos sonhos, daquilo que a gente imagina, e quando a gente fecha os olhos, a gente consegue mergulhar muito mais profundo, muito mais. Então aqui eu trago para vocês o poder do ambiente, o seu crescimento, ele depende de pessoas. E o ambiente, né, ele também depende de pessoas, principalmente que estão ao seu redor. Não é somente ter pessoas. São pessoas que façam parte. São pessoas que querem viver também o seu sonho junto com você. São pessoas que carregam propósitos grandiosos, assim como o seu. Faz sentido andar com qualquer pessoa, Patrícia? Eu não. Eu não mais. Não mais. Eu já tive que aturar pessoas e não poder mandar embora. E acreditem, dentro do meu próprio negócio, até dentro do restaurante, eu não tinha esse poder, porque eu não tinha o financeiro para poder dispensar. Vocês acreditam nisso? E a gente empreender, ter maturidade, se desprender e acreditar, né? Não acreditar, porque eu acreditava que o financeiro me bloqueava. Hoje ele não me impede, ele não me limita, ele não me bloqueia. A gente está fazendo tanta coisa sem dinheiro, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Bom, você é a média dos 5 profissionais com quem você mais convive. E aí depende do ambiente pelo qual você está inserido. E o ambiente, aqui eu coloquei, né, a média dos 5 profissionais, mas reflita quem são as 5 pessoas que estão mais próximas a você, não somente profissionalmente, né? Aqui é o ecossistema da Como Sol, então fala muito sobre desenvolvimento, posicionamento, crescimento, legado e conexão. O nosso ecossistema é construído, né, através destes pilares. Nós ajudamos profissionais a descobrirem o que sempre esteve dentro deles, a enxergarem com clareza quem são, o que oferecem e onde querem chegar, a construírem autoridade real no mercado sem abrir mão de quem são, fortalecendo a sua essência, fortalecendo o seu tempo e a sua realidade, a colocar em prática estratégias que funcionam para a sua realidade, a conquistarem liberdade de tempo, financeira, geográfica. Gente,
Vocês já pensaram em morar em outro lugar? E aí, é porque eu já pensei, tá? Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando, porque isso é muito forte, isso era muito forte em mim. Quando eu aposentar, eu vou morar no interior. Quando eu aposentar, eu vou morar na praia. Meu Deus, que desespero, eu nem sei se até lá eu vou estar viva. Claro que construir isso também é muito poderoso, tá? Mas enfim, dependendo do empreendimento que você faz, ter essa liberdade geográfica de não ter que esperar se aposentar para se mudar, isso é maravilhoso demais. Assim como o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, estando online. Eu posso estar na praia, eu posso estar na casa dos meus sogros lá em Curitiba, eu posso estar em Minas Gerais, estou falando dos lugares que eu mais frequento, tá? Que eu mais vou. E fazer isso daqui que eu estou fazendo com vocês. Ou fazer um atendimento, ou fazer uma consultoria, ou uma mentoria, assim como atender um paciente. Então, a liberdade de escolher como, onde e com quem você quer trabalhar. Porque as pessoas que não fazem sentido, eu quero comprar sua mentoria. Tá, mas se não fizer sentido para mim eu atender essa pessoa, nananina, não. Não tenho porquê eu caminhar com essa pessoa, não tem como, não tem porquê, não faz sentido. A crescerem com estratégia, propósito e qualidade de vida, e a se conectarem com pessoas que aceleram suas decisões, que ampliam resultados e fazem a jornada valer ainda mais. Existe uma jornada para cada momento. Então, toda vez que eu apresento a Como Sol, nós criamos, né, diversos produtos e dentro desses produtos, né, serviços, enfim, nós criamos uma jornada para o profissional. Não sei se vocês perceberam, mas os meus parceiros que estão aqui, sim, né, de que nós estamos aí repaginando a nossa comunidade, trazendo muito mais força e intencionalidade para ela. A nossa comunidade, ela sempre foi uma comunidade extremamente linda, mas com pouca intenção, né? Muito movimento, mas com pouca intenção. Quando eu falo de intenção, gente, é o nosso desejo de acelerar os nossos resultados. Qual que é a minha intenção de conhecer uma pessoa? Qual que é a minha intenção de caminhar com essa pessoa? Qual que é a minha intenção, meu desejo do coração de comprar um carro novo? É sobre isso. É sobre intenções que trazem resultados. Bom, então aqui dentro do Incompany é a porta de entrada, onde a gente vai gerar desenvolvimento, networking e crescimento, assim como estamos fazendo hoje. Hoje, para mim, isso já faz parte do Incompany. Quero trazer um pouquinho mais de profundidade para vocês, tá? Eu vou aqui compartilhar uma outra tela só para vocês terem um pouquinho mais de noção do que eu quero trazer para vocês, tá? Dentro dessa expansão que a gente está construindo, reconstruindo a nossa comunidade. Antes disso, quero saber se vocês têm alguma dúvida. Tá fazendo sentido o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje? Estamos aí conectados na mesma energia? Preciso sair, companheiros de jornada, e que Deus continue. Amém, 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 amém. Propósito. Amém, amém. Maravilha. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Me deem segundinhos para poder compartilhar aqui com vocês. Uma apresentação para vocês entenderem a profundidade do nosso projeto. Espera aí que eu vou compartilhar outra telinha com vocês. Aqui. Não se apeguem no valor, tá? Se apeguem nisso que eu estou construindo para que a gente possa aí caminhar juntos dentro dessa parceria. Então, nossa comunidade, como que ela foi desenvolvida no passado, tá? Ela foi criada para termos líderes referência, dentro desses líderes referência, termos subgrupos com profissionais posicionados e fazermos pontes. Só que eu, Patrícia, a minha maior relação é com enfermeiros. Eu consigo me relacionar melhor com enfermeiros do que com outros. Claro que eu me relaciono com outros, mas por ser o meu potencial cliente, é óbvio, né, que eu trarei muito mais enfermeiros para dentro dessa jornada. E aí eu tenho líderes referência, né? Nós reajustamos tudo isso para uma comunidade mais estratégica e intencional. Então, nós tínhamos pouco de outras especialidades, e aí o movimento enfraqueceu, ficou algo diluído.
E aí, com várias percepções, eu já queria mudar, né? Mas eu não tive esse tempo suficiente. Então, após o nosso simpósio, que tomou bastante nosso tempo, graças a Deus, aprendi muita coisa. Sou muito grata pelo avanço que nós tivemos e tudo que nós construímos. Então, me trouxe muito mais força para poder repaginar, né, reconstruir tudo isso. Então, hoje, como que vai ser a nossa comunidade? Dentro da nossa comunidade tem alguns subgrupos. O subgrupo do grupo VIP, por exemplo, né? Ele vai sair. O nosso grupo também, porque nós iremos direcionar esses profissionais para o networking da saúde, até virem outros profissionais para o networking da educação. Estamos aí com essa expansão para educadores, professores. Então, essa é a função da Karina, né, quanto CEO da Como Sol Educação. Dentro do. Gente, vocês acreditam que dentro da nossa comunidade tem quase 300 pessoas e todas ali diluídas? Então, a gente vai centralizar no mesmo ambiente para que a gente possa ter esse ambiente de trocas, de indicações, de networking mesmo, né? Onde a gente possa estreitar esse relacionamento e as pessoas se divulgarem as suas clínicas, o seu empreendedorismo, algum curso, enfim. Então, tudo é muito bem-vindo. O que conectar, né? A gente vai abraçando ali as causas. Então, hoje, o nosso subgrupo vai ser o networking da saúde para profissionais de saúde, o networking da educação para educadores e professores, o subgrupo de espiritualidade aplicada à vida pessoal e carreira. Esses dois grupos serão abertos a qualquer pessoa, gente, a qualquer pessoa. Claro que o nosso foco, né, é em profissional de saúde, profissional da educação, mas, nossa, eu gostaria muito que fulano de tal pertencesse a esse universo, a esse ambiente, a essa conexão, a essa sinergia. Maravilhoso. Só faça o convite para as pessoas estarem com a gente nessa mesma troca, tá? E aí, o nosso próximo grupo que nós criamos é o In Company. Esse grupo In Company é onde tudo acontece, é o primeiro passo para a jornada, para continuarmos caminhando nessa mesma sinergia. Então, o que eu quero proporcionar para vocês? Encontros semanais ao vivo. E aí, os nossos parceiros, né, entram com a gente para poder também contribuir aí com o crescimento de todos. Então, vocês terão acesso a mentores, a líderes referência. Paty, por que não faz tudo gratuito? Porque eu já fiz gratuito e as pessoas pouco valorizaram. Então, por que a gente está trazendo extremo valor para isso? Porque a gente entende que quando a gente investe no nosso desenvolvimento, em capacitações e em pessoas, a gente tem outro resultado. Então, hoje, o In Company, ele vai ser um produto nosso, né? Um produto e um serviço nosso pago. Nós já tínhamos este produto, entendam. Nós oferecíamos esse produto como parceria de posicionamento e marketing. Então, o que a gente fez? Associou um ao outro para tornar isso muito mais completo e trazer também exclusividade para quem são os nossos parceiros que irão caminhar com a gente nessa mesma sinergia de troca, de crescimento, de autodesenvolvimento, ok? Bom, então dentro aqui desse In Company, faremos esses encontros, principalmente com profissionais que estão decididos a crescerem, a se desenvolverem e a estarem com a gente, né? Então, não é somente os nossos desejos, e sim, principalmente as nossas ações para que isso se concretize. Então, somando forças com diversos parceiros que estão na mesma sinergia, a gente vai ter esse encontro semanal por um período de 1 ano, com um planejamento estratégico que já está pronto para a gente poder dar passos maiores. Referente ao subgrupo da espiritualidade aplicada, também faremos encontros uma vez por semana, em dias diferentes. A proposta é que do In Company seja às terças-feiras, aí eu vou fazer uma enquete com vocês do melhor horário, entre 20, 20 e 30 ou 21, e o nosso de espiritualidade para ser também às quartas-feiras, entre as 20, 20 e 30 ou às 21. Pelo menos 1 hora e meia, para a gente poder mergulhar nessa jornada de autodesenvolvimento pessoal, profissional, empresarial e espiritualidade. Então, não é sobre religião, tá? É sobre
estreitarmos um melhor relacionamento espiritual, entrarmos neste universo. Paty, você é pastora? Não, não sou pastora, não sou nada, só sou uma curiosa querendo aprender e me relacionar mais com o Papai do Céu, nosso Criador. E quem se conectar com isso, vamos juntas. Bom, maravilhoso. Então, como que vai ser esse investimento aqui do Incompany, tá? O que que a gente vai proporcionar? Quero compartilhar com vocês também o nosso site. Então, já eu mostro para vocês para entenderem muito mais do que isso que eu quero trazer. O nosso site, vocês vão entender referente ao posicionamento de vocês, essa visibilidade, essa autoridade, essa referência que a gente traz para a especialidade de vocês. Então, aqui são alguns benefícios, tá? Então, destaque de um mês aí dentro do nosso site, comunidade estratégica, então teremos quanto networking, né, que é para todo mundo, quanto esse exclusivo que é o Incompany, certo? Então, com encontros semanais somente para o nosso grupo e essa troca aí com mentores e líderes de referência. Referente ao nosso site, eu quero mostrar para vocês, tá? Então, essa assinatura, para quem fizer sentido, ela vai ser uma vez por ano, podendo ser parcelada até em 12 vezes de R$ 97. Paty, passando um ano, quero continuar? Maravilhoso, a gente continua. A gente vai trazer outro planejamento e assim a gente vai avançando, tá? Paty, não fez sentido para mim, não quero continuar, tá tudo certo, tá? Patrícia, tá? Para mim vai fazer sentido forever, o resto da vida, caminhar com vocês, tá? Maravilha. Aqui no nosso plano Legacy. No Legacy, é para aquele profissional que já é empreendedor. Então, o que ele vai ter dentro dessa jornada? Análise de perfil comportamental através do assessment. Gente, esse perfil comportamental é incrível. Ele filtra quem você é e dá direcionamento para suas habilidades e competências que você já tem e aquelas que precisam ser desenvolvidas. É um currículo pessoal e profissional. E ele fala muito do momento que você está. Renovação também somente a partir de um ano. Acesso vitalício, nós temos uma plataforma de treinamento onde você encontra diversos tipos de treinamento, liderança, negócios, e-books, audiobooks, diversos vídeos também gravados com outros parceiros fortalecendo esse treinamento. Comunidade estratégica, que também faz parte dos nossos encontros semanais, e acesso aí aos mentores e líderes referência. O que mais que vocês têm acesso? A página de venda, tráfego, manutenção, capacitações, acompanhamento e comunidade. Aqui, este valor, né, para empreendedores que desejam mais posicionamento, visibilidade no site e escala do seu negócio. Aqui eu faço mentoria de acompanhamento de negócios, certo? Para quem quer se posicionar, tracionar e escalar os seus projetos. Perfeito. O nosso acompanhamento aqui é de 6 meses a um ano. Por que 6 meses a um ano? Porque a gente entende o cenário atual do profissional e se ele tiver qualquer situação, a gente estende esse processo de acompanhamento até um ano. Paty, eu estou com sede, com fome de avançar. Faremos isso até em 3 meses. Paty, estou com várias situações, mas quero avançar. Faremos em um ano, sem nenhum problema. Perfeito. Aqui o plano Toret. Aqui neste plano, vocês... Acho que eu passei aqui, né? O Toret. Aqui no Toret, gente, é para quem deseja ter um autodesenvolvimento pessoal, profissional, liderança, transição de carreira e cargo de ascensão. Paty, eu não desejo empreender extra-hospitalar, eu nasci para trabalhar no hospital toda a minha vida, ou quero um plano de um cargo, né, de ascensão, quero me tornar diretor, um melhor líder, quero me conhecer melhor dentro dessa jornada. O que a gente oferece de mentoria para este profissional? Life Coach para autodesenvolvimento pessoal. Nós construiremos juntos um e-book de carreira para você, mentoria sobre liderança, capacitações, acompanhamento e comunidade. Então, aqui, o que a gente dá de bônus? Uma análise de perfil comportamental, acesso vitalício à nossa plataforma de treinamento, comunidade estratégica, né, que são os nossos encontros semanais, e o acesso aos mentores e líderes. Perfeito. Acompanhamento de 6 meses a um ano, então, conforme aí a sua necessidade, o seu momento. E aqui, o plano premium. O que é este plano premium, Patrícia?
É tudo. É aquele profissional que busca crescimento integral, que eu chamo de profissional 360. A gente une ali o desenvolvimento pessoal, liderança, autoridade de mercado, networking estratégico e expansão de resultados. A gente constrói junto com você a sua identidade visual, fazemos o acompanhamento da sua jornada de autodesenvolvimento com Life Coach, realizamos a sua landing page, realizamos o tráfego da sua página, mentoria para autodesenvolvimento pessoal e profissional, capacitações, acompanhamento e seu e-book de carreira. E como bônus é uma análise de perfil comportamental, a renovação após um ano, se você tiver interesse de continuar com a gente, e não é este valor, assim como os outros que eu apresentei para vocês, tá? Isso daqui é um preço único para ter uma jornada de um ano ou de um ano e meio, por exemplo, este a gente acompanha até um ano e meio, porque vocês terão duas jornadas, quanto negócios, quanto autodesenvolvimento pessoal e profissional, a comunidade estratégica e hot set com mentores e líderes. O que muda aqui nesse hot set? Vocês terão muito mais contato com esses nossos parceiros, tá? Isso é muito bacana para vocês também terem acesso, entenderem pontos de vistas, enfim. Isso daqui é bem bacana. Então, aqui eu chamo de método profissional. Aqui, eu queria só trazer, elucidar para vocês, para poder apresentar o nosso site. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Deixa eu só abrir aqui o nosso site, que eu não tinha aberto. www.comosol.com.br. Se alguém quiser abrir aí, tiver com notebook ou no celular, para poder. Uai. Tá abrindo www.comosol.com.br. Tá abrindo o nosso simpósio. Espera aí, que eu já compartilho a telinha com vocês. Pronto. Deixa eu compartilhar para vocês visualizarem, né? Fica mais fácil de vocês acompanharem aqui o meu raciocínio. Estão conseguindo visualizar? Dá um joinha aí para mim, gente. Ou fala. Perfeito. Então, aqui dentro do nosso site, esse site é exclusivo da saúde. Teremos um espaço também dentro do nosso site, um outro site que será da educação. Então, aqui a gente faz ponte, a gente conecta, nós somos um hub que conecta profissionais de saúde a potenciais clientes pacientes e a mentores também estratégicos. O da saúde vai ser da mesma forma, perdão, da educação vai ser da mesma forma, conectando potenciais alunos a educadores e educadores a mentores estratégicos. Então, quando o potencial cliente, paciente buscar por algum especialista ou colocar alguma palavra-chave ou alguma dor, necessidade que condiz, né, com a saúde, vai aparecer o nosso site da Comosol. E aí esse potencial cliente ele vai navegar dentro do nosso site e conhecer quem é a Comosol. Então aqui, ó, dentro do nosso site a gente fala, né, da nossa jornada, o que nós fazemos, o cuidado certo começa pela especialidade certa. Aqui a gente coloca palavras-chave que conecta com a busca que esse potencial cliente faz. Então aqui encontre especialistas. Então tem diversos aqui. A intenção é a gente sempre trazer destaques para essa primeira página e alguns tipos de tratamentos oferecidos pelos nossos parceiros, traumas emocionais, problemas de comportamento, relacionamentos abusivos, superação de luto, ansiedade, depressão, dependência química, incontinência fecal, urinária, lesão de pele, queimaduras, cicatrização, traumas psicológicos, estresse, burnout, feridas crônicas, enfim. Então, tá tudo muito correlacionado com a especialidade de vocês. Aqui em Sobre Nós, conta um pouquinho da nossa história, sobre quem somos, nossa missão, visão e valores. Um pouquinho aqui da minha história e da Consuela. Perfeito. Voltando aqui, nossa equipe multidisciplinar. Aqui, gente, ó, tem clínicas, por exemplo, a Clínica Alma,
é uma delas. A Lumina, que é uma casa de repouso. Que mais? Enfermeiros, tem a área somente de enfermeiros. Ó, o Marcos, que é analista de sistemas, a Vivi, que é estomaterapeuta, a Pati, que é enfermeira e também psicanalista, ela está nos dois, porque ela também é enfermeira, a Jaque, que é enfermeira, Elise, enfermeira, todas enfermeiras, só que com especialidades diferentes. Tem uma galera aqui com a gente, isso é muito legal. Nós temos bastante enfermeiros. Subindo aqui, ó, nós temos fisioterapeutas, médicos, nutri, psicanalista, psicólogos, terapeutas, perfeito. O que que eu quero mostrar para vocês aqui? A página de vocês. Então, por exemplo, quando eu clico aqui na Vivi, mais informações. Abre a página dela. Esse link dela, ela pode utilizar nas redes sociais dela, no Instagram, nos status, nos stories, ela pode compartilhar para os potenciais clientes dela. Conheça a minha página, entre em contato, enfim. Então, aqui conta um pouquinho da jornada da Vivi. Aqui traz um resumo breve: enfermeira, estomaterapeuta e laser terapeuta, ela é de Guarulhos, o atendimento dela é presencial e online, o nome dela, aqui os serviços que ela oferece, o que, que é uma abordagem de saúde estética, para quem que é esse tipo de serviço, e entre em contato. E a logo dela. Quando entra em contato, vai direto para o celular dela. Ó, Viviane Vieira. Vou cancelar. Então, Pati, você é home care? Não, de jeito nenhum. Os pacientes que vão contatar vocês, contata diretamente vocês, não vem através de mim, certo? Perfeito. Então, aqui em mentores, são profissionais que vocês podem encontrar. Preciso de um mentor estratégico, um mentor especialista em X especialidade, enfim, temos diversos parceiros aqui, maravilhosos. Temos até advogada, a Lana, temos secretárias de médico, então tem uma galera maravilhosa aqui. Aqui são sobre os nossos eventos, os eventos que a gente teve, os próximos. Seja nosso parceiro. E seja nosso parceiro, principalmente quem ainda não conhece, vai vir aqui. Aqui tem uma masterclass, eu ensino vocês também a construírem essa masterclass para o de vocês, né? Principalmente redes sociais. Falando também um pouquinho aqui da Como Sol, do nosso impacto social, fortalecendo aqui quem nós somos, os benefícios para os nossos parceiros, a vantagem de ser parceiro, ok. Aqui fala sobre comunidade. Então, cada um é criado aqui de cada profissional. E aqui, gente, é o mais maravilhoso que nós, profissionais da área da saúde, amamos. O que, que é essa área, esse espaço de notícias? Aqui é um canal de blog. Esse blog ele é construído através de artigos científicos para poder fortalecer a nossa especialidade. Então, dentro da nossa especialidade, nós criamos diversos artigos para poder trazer essa educação permanente para os nossos potenciais clientes. Então, quando os nossos potenciais clientes buscam a gente pelo Google, através das palavras-chave que eles utilizam, vai aparecer ou o site ou o seu blog com o seu nome, enfim. Quando ele abrir o blog e fazer ali a leitura e achar relevante, certamente ele vai te buscar pela própria página do blog. Então, aqui tem diversos blogs de diversos profissionais, onde a nossa equipe cria, os nossos parceiros é a Priscila e o Robin. Então, eles que criaram esse site maravilhoso para nós, eles falaram que a gente está com uma Ferrari na mão, e eu concordo. Ficou muito lindo, nós já tivemos 3 tipos de site, e cada um, né, com uma evolução diferente. Sou muito grata pela construção que eles fizeram, e essa construção é devido à entrega que eles tiveram e um comprometimento de viverem o nosso sonho. Então, isso é maravilhoso demais. E essa questão, né, de fortalecer a nossa autoridade, trazer essa visibilidade. Claro que quando a gente está conectado num hub, num canal, onde as pessoas encontram diversos especialistas, isso fortalece muito uma questão de confiança, de estarmos no mesmo ambiente.
até então que a gente também pode indicar uns aos outros nesses processos, né? Já pensou? Eu preciso ali do Rafael. Rafa, atendeu minha mãe. Rafa, quem você conhece de onco? Ah, eu não conheço ninguém. Como assim? É? Exemplo, né? Quem mais aqui? A Rita atua agora com idosos. Rita, quem que você me indica geronto? Tipo, médico ou outro profissional, enfim. Ai, não tenho ninguém. Então, potencializa quando estamos em comunidade com outras pessoas, pessoas que a gente pode confiar, pessoas que a gente pode indicar e fortalecer o nosso ecossistema, pensando que todas as pessoas que estão aqui a gente pode indicar e pessoas também indicadas que possam vir indicadas desses profissionais, fortalecendo ainda mais a nossa parceria, a amizade, nosso profissionalismo, nossa equipe, né, multiprofissional. Aqui, gente, cada um carrega a sua autorresponsabilidade. A Patrícia, ou a Comosol, ela não é responsável pelo profissional. É cada um se posicionando, só que juntos construímos algo muito maior. Assim como eu falei para vocês, nós não somos uma home care, né? Então, quanto mais vocês entenderem esse game, fortalecerem a mentalidade de vocês e através dessa autoridade, desse posicionamento, porque tudo que a gente constrói que favorece, né, o caminho para construir a especialidade, né, fortalecer a especialidade que nós carregamos, facilita meios de confiança, de conexão, de pessoas virem através de indicações e de pessoas também indicarem os nossos serviços. A Priscila e o Robin estão aqui também. Eles constroem não somente esse tipo de site e página, mas também sites e páginas específicos e mais otimizados das clínicas de vocês, do negócio de vocês. Ai, Paty, eu só atendo na casa das pessoas. Você é uma empresa. Se posiciona, toma posse, constrói, investe, faz o que é necessário, porque tudo é construção. Tudo é construção. E a gente não consegue sozinhos. A gente não consegue sozinho. A gente até consegue, só que demora muito mais. A gente leva muito mais porrada das pessoas, da vida, do universo. Ai, meu Deus, eu já levei algumas. A gente sempre vai levar, só que a gente pode escolher minimizar isso. Minimizar tempo, minimizar dinheiro, encurtar esse caminho, ter resultados mais acelerados. Bom, vamos lá, deixa eu interromper aqui, vamos voltar aqui para a gente poder finalizar aqui nossa aula. Deixa eu ver se alguém trouxe alguma coisa aqui. Sim, com certeza minha internet está travando. Tranquilo. Estou gravando. Deixa eu voltar para a nossa aulinha aqui, gente. Escreve aqui no chat, gente, se está fazendo sentido para vocês, o que que mais fez sentido, se teve alguma virada de chave. Deixa eu só ampliar aqui para poder compartilhar. Compartilhou aí? Maravilha. Bom, perfeito. Então, aqui, prosperidade na saúde, gente. Comunidade e visão estratégica. Então, ter uma comunidade. Dentro da nossa comunidade, ela reúne profissionais comprometidos com crescimento contínuo e mútuo, desenvolvimento contínuo e próspero, cheios de propósito, né, criando um ambiente de apoio mútuo e oportunidades reais. Visão estratégica, mais do que técnica, o profissional próspero tem que ter clareza da direção para onde ele está indo. Desenvolvemos sua capacidade de enxergar o mercado, de posicionar sua marca pessoal e tornar, né, essas decisões com mais inteligência estratégica, construindo autoridade e legado de forma consistente, que isso é tão importante. Bom, o que que vivemos aí no nosso evento? Gente, que delícia! Aqui, nosso evento do ano passado, doutora Ana Marcela também, nosso evento do ano passado, a Thalita Espada Fora, muitos de vocês que estão aqui hoje
conheceram a Thalita, quanto no nosso evento, quanto no Instituto Brasileiro Coaching. Ela é enfermeira, assim como alguns de nós aqui, e caminhar do lado dessa mulher é algo incrível. Vira e mexe, né? Eu tô lá dentro da minha casinha, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, a Priscila também, o Robin. A Karina também se formou lá. Lá nós firmamos muitos relacionamentos sólidos, né? São pessoas que têm mentalidades diferentes, e mentalidades diferentes não são mentalidades melhores do que a nossa, tá? São pessoas que buscam assim como nós. Então, faz total diferença, né? Quando a gente está num ambiente onde todo mundo se apoia, onde todo mundo quer crescer, dar passos, que seja na vida pessoal, profissional, espiritual, em qualquer área da vida. E aqui o nosso evento presencial, né? Aqui o simpósio online presencial. Perfeito. Ai, Deus. Aqui a transformação não acontece no evento. Algumas sim, né, gente? Mas se a gente não tiver uma continuidade, né, a decisão dificilmente ela vai vir. Por quê? O que o evento ele tem a capacidade de fazer? De transbordar a gente, de encher o nosso combustível. E, claro, cabe a nós as tomadas de decisões para poder ir mudando, é, ir dando passos de acordo com o que a gente busca como um sonho, um objetivo, um resultado, uma meta, né? Então, esses eventos, eles nos inspiram, mas a inspiração sem ação, ele se dissolve em dias ou em meses, e a verdadeira transformação, ela exige desenvolvimento contínuo, assim como nós profissionais da saúde, que vira e mexe, a gente tem que fazer novas capacitações para poder mantermos essa atualização, estarmos também em comunidade, acelerando os nossos resultados por estarmos, né, em comunhão. Por que que a igreja ela é tão cheia? Alguém já pensou nisso? De verdade? Estar mais próximo de Deus não significa ter que ir para a igreja. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Mas dentro da igreja, a gente sente muito mais a presença do nosso Pai do que em qualquer outro lugar. Claro que a gente pode sentir a presença em qualquer lugar. Mas o porquê que eu estou trazendo a igreja, tá? Porque eu, sem a presença do Pai, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. E quando eu não busco ele todo santo dia, eu esqueço quem eu sou sem a presença dele. Faz sentido para vocês isso que eu estou trazendo? De verdade? Quando a gente briga com o filho, ou briga com o marido, ou tem uma discussão no trabalho, sabe aquela raiva que a gente sente? Quando você está na presença, você consegue sentir essa mesma raiva? Ou você está com raiva, quando você clama, essa raiva não diminui, não minimiza ou não some? É sobre isso, é sobre essa permanência e sobre essa continuidade que eu quero trazer para vocês. Por isso que eu trouxe essa comparação, tá? Então, nosso simpósio, ele foi o início, e o que você vai fazer depois é o que define o seu próximo nível em prosperidade, em autoridade, em posicionamento e legado, não somente na saúde, né, mas em todas as áreas da sua vida. Então, aqui, o que que eu quero trazer hoje para vocês, tá, gente? Não quero fazer algo agressivo com vocês, no sentido, vocês têm que decidir agora. Não é sobre isso, tá? Eu quero sim trazer uma oportunidade para vocês que estão aqui até agora comigo, que participaram do simpósio, que enxergaram um propósito grandioso dentro dessa jornada, dentro deste ecossistema, tá? Então, quero honrar vocês e trazer aqui, né, uma condição extremamente especial para a gente poder iniciar essa nova história da Como Sol, né? Então vocês serão aí os pioneiros dessa nova história, dessa nova trajetória e reconstrução que a gente está aqui validando, tá? Então aqui o Incompany de 997 entre hoje e amanhã, eu vou manter por este valor para vocês, tá bom? De 997 por 750 à vista, ou 12 parcelas de 75. É uma pizza e uma Coca-Cola, gente. Então, assim, é algo extremamente irrisório para a gente poder dar start e caminharmos juntos nessa jornada por um período de um ano, tá? O Tority,
de 5.000 reais, a gente vai fazer, eu e a Karina, né? Por 3.500 à vista, ou 12 parcelas de 350, né? Então, aqui foca em desenvolvimento humano e liderança. O Legacy é uma construção de negócios, marca e influência. Pati, não quero mentoria para autodesenvolvimento pessoal, só quero focar em negócios. Perfeito. De 5.000, entre hoje e amanhã, a gente vai fazer por este valor de 3.500 à vista, ou 12 parcelas de 350. E o Premium, Pati, quero participar de tudo. Quero fazer tudo, quero viver essa jornada, esse período de 1 ano e meio, e depois, né, após os resultados na construção, os resultados, vem a decisão se a pessoa quer continuar ou não somente com a mensalidade. Aí a gente não cobra esse valor é para viver o processo. Depois a gente cobra um valor de taxa de manutenção para continuar essa parceria dentro do nosso site, certo? Aqui a mentoria premium é o profissional 360, então de 8.000 reais, a gente vai fazer esse valor de 6.500 à vista, ou 12 de 650. Aqui você tem todo o acesso, toda a construção, toda a jornada. E aqui eu trago, gente, eu amo trazer essa frasezinha aqui, né? Que decisão muda destino, muda estado de espírito, muda resultado. Por que eu gosto dessa frase? Porque eu me apeguei nela para os meus resultados. Eu acreditei nessa frase para poder avançar cada vez mais. Aqui é o nosso evento. A Rita estava aqui com a gente, a Karen, a mãe da Karen, a Nete, a Jaque, as crianças, a Amandinha, a Mônica, Carlos, a esposa do Carlos, a Andresa, a Elisa. Eu adoro falar da história da Andresa, porque ela era cuidadora de enfermagem quando ela começou aqui com a gente. Ela teve tanto avanço, é surreal, surreal. E aqui foi um evento da nossa família, né? Foi algo muito incrível, muito, muito, muito. E aqui fortalecendo o nosso livro em coautoria, nós faremos, né, o volume 2. Então, para vocês que estarão ali com a gente nessa jornada de mentoria, no Incompany, independente do acesso que vocês tiverem com a gente, do Incompany, né, aprofundando ali a nossa construção, nós faremos o lançamento do segundo livro da Como Sol, na verdade, o terceiro, que é o volume 2, em coautoria, tá? E aí eu acompanho vocês em todo o suporte, dou todo o direcionamento, contrato uma empresa para poder construir junto com a gente este livro, com o lançamento, passo data do evento, né, uma projeção de data, ajudo vocês a construírem na história, na jornada, desde o começo até o fim, e fazermos o nosso evento de edificação, tá? Então aqui, gente, não é para outros, é para nós vivermos esse processo junto com a nossa família, para sermos sim edificados, valorizados, reconhecidos, exaltados. Isso é como se fosse um dia de gala. Bom, quero saber se fez sentido para vocês, se vocês tiveram algum insight poderoso, se valeu até aqui, né? Se alguém quiser aí abrir para poder trazer algo, fique à vontade. Para mim é sempre uma alegria e uma honra estar aqui conectado com pessoas, pessoas que vibram na mesma energia. Eu amo a amizade do Rafael, da Érica. Gente, eu vou no consultório dela quinta-feira. Estou ansiosa para esse momento. Nossa, que incrível, gente, que incrível. Olha que delícia, né? Termos esse tempo de qualidade, porque às vezes não é o valor, gente, não é. É o tempo de, cara, eu quero me proporcionar isso, essa massagem. Eu me dou esse presente, eu me dou. Eu estou ansiosa para poder conhecer o seu espaço, sentir sua energia, sentir sua mão. Maravilhoso. Então, aqui é o lugar onde a gente acontece, né? Essas trocas, essas amizades genuínas. E amém por isso, gente. A Como Sol vai crescer muito mais. E a Como Sol não é sobre o que a Patrícia faz, é o que construímos juntos. Uma coisa que eu quero fortalecer aqui com vocês também, vou falar para enfermeiros agora, tá? O que o enfermeiro faz? O que o enfermeiro empreende? O enfermeiro, ele começou a empreender de pouco tempo para cá. Então, para o nosso potencial cliente, o que o enfermeiro faz? Ele dá banho, faz curativo, ele dá medicação. Quem vai mudar essa história somos nós. Não é o seu chefe da enfermagem que vai mudar essa história por você, não é. É você. E isso leva tempo, isso é uma construção.
Com quanto mais profissionais, com quanto mais enfermeiros estiverem posicionando, ai, tem a mesma especialidade que eu, é o meu concorrente, é nada. Vocês podem trocar, vocês podem indicar. Ai, não tô com saco para atender esse paciente hoje, atende aí para mim. Ou não, cara, hoje eu tô com uma situação difícil, pelo amor de Deus, atende para mim, que eu sei que você tem a mesma capacidade e que você vai atender da mesma forma como eu atenderia. Então, sentem o poder que é estarmos posicionados. E estou falando para enfermeiros porque a gente começou a empreender agora. Tem muitos enfermeiros já posicionados, mas esse muito não é muito, acreditem. Não é, não é, é muito pouco. Tati, Oi, Pri. Oi, minha amiga. tudo bem? Não estou Tudo conseguindo mandar bem? mensagem. No chat? Problema do Imagina, celular. simbora. É. Eu quero te Tá falhando, Pri. parabenizar. Ah, Cara, maravilhoso. que evolução. Eu tô aqui, olha, emocionada. Ai, bem. Quantas pessoas precisavam ouvir isso? Glória a Porque, Deus. então, eu acho que a minha internet está ruim. Mas quantas pessoas precisavam ouvir isso, sabe? Você é luz e você está trazendo uma coisa muito bonita para todos. Parabéns. Eu queria escrever, Gratidão, mas eu minha não consegui amiga. entrar. Eu acho que é a minha internet que está ruim. E eu só queria Imagina, te falar nossa, parabéns. Jornada linda. E, gratidão. assim, você vai levar a luz da Como Sol para muita gente. Amém, amém, que assim seja. Gente, a Pri me viu Quem chorando está várias vezes. aqui é privilegiado. Que alegria caminhar com vocês, com pessoas que carregam Ah, propósitos. eu só queria falar isso, porque eu fiquei até emocionada de te ver. Ai, gratidão, minha amiga. Parabéns. Gratidão por acreditar no nosso propósito, por acreditar nas pessoas que estão aqui, por construir junto comigo e com a Ká essa história da Como Sol. Gente, a Eu sei Priscila me de viu perto chorando como foi. várias vezes. Várias vezes. Socorro, vamos fazer uma reunião em 10 minutos. Desses 10 minutos, ficar 3 horas em reunião, sabe? Meu Deus, quanta construção. E a gente sabe que não acaba aqui, né? Ai, não vai chorar nunca mais. Imagina, imagina. E eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto da profundidade, mas eu abro muito para lateralidade. E quando eu abro para lateralidade, são coisas novas. Então, eu estou me colocando no desafio o tempo todo. Aí eu choro, aí dá certo, graças Eu a Deus dá sei. certo, né? Amém, amém, amém. Mas sou muito feliz por ter você e o Robin como parceiros, de coração. Gratidão, né, Parabéns, Cá? Paty. Eu queria falar, mas assim, não consegui, porque a minha internet é uma merda. Na paz, gratidão pela honra. Mas tá bom, eu só entrei para falar isso. Parabéns. E quem está aqui, aproveite tudo isso. Eu achei assim que o valor é simbólico quase, sabe? É um valor de entrada mesmo e não percam, profissionais da saúde, não percam essa oportunidade. Sim, Porque eu achei assim que, cara, o que você vai entregar, essa pessoa ganha com a sua assessoria, com o site, com tudo isso, ela recupera isso em um mês. sim, Um mês. sim, sim, Um sim. mês já tá recuperado esse investimento. Entendeu? Sim. Além do ganho profissional, de mentalidade, tudo que você falou. Exatamente, Em um exatamente. mês a pessoa já tem isso, ela já muda, sabe? Em um mês. Então nem é um investimento assim bobo. Sim, sim. Às vezes a gente Parabéns. investe em tanta pós, né? E a gente fica ali engavetando as pós. Gente, obrigada, Pri, obrigada mesmo. Vou fechar aqui. Gente, tá bom, meu bem, gratidão. Não sei se vocês conhecem o Pedro Quintanilha. Eu já fiz várias mentorias, tá? Mas por que que eu vou trazer o Pedro Quintanilha? Depois vocês puxam, vejam quem é, sigam se fizer sentido. O Pedro Quintanilha, ele é um grande mentor em negócios. E aí, eu fiz mentoria com ele em 2024. Por 6 meses, eu investi R$ 20.000 em 6 meses para construir a Como Sol. E assim, foi uma construção torta, porque eu não tinha experiência de negócios. Lá eu aprendi bastante coisa, já tinha feito outras que tinha me dado ali uma pincelada.
A primeira mentoria que eu fiz para poder me tornar mentora foi com a Vanessa Coelho. Ela é formada com Paulo Vieira, depois do IBC. Gente, uma longa caminhada. Mas eu quero trazer o Pedro Quintanilha por quê, tá? Eu não fiz tudo que eu tinha que fazer durante um período de 6 meses. Para eu continuar, eu teria que reinvestir novamente 35 mil, não mais 20. Isso em 2024. Eu conheci a Maria José, que não me deixa mentir, que ela está na nossa comunidade. Maria José, eu conheci ela o ano passado, quase um ano depois que eu investi na minha, 8 meses depois que eu investi na minha. Eu estava para acabar quando eu conheci ela, porque de 6 meses eles atrasaram um pouquinho e prorrogou para 8 meses. Conheci Maria José pelo Instagram. Ela falou: Nossa, eu sou mentorada do Pedro Quintanilha. Cara, que legal, que top. E aí, quanto você investiu na sua mentoria? 80 mil. 4 meses depois, eu fui num evento do, do Pedro Quintanilha, Makers Day. 4 meses depois, eu sentei junto com um rapaz numa mesa com vários empresários. Esse rapaz investiu 60 mil. Eu tinha investido 20, 4 meses depois, 60. Mas 4 meses depois, já estava 80. Hoje está 120. Então, assim, é surreal. É surreal como os caras são animais. E não é o Pedro Quintanilha. Eu tô falando dele porque eu sei exatamente e conheço pessoas, né? Mas todos os outros. O José Roberto Marques, ele iniciou com uma mentoria dele de 69 mil. Depois de um mês que eu fui no, não sei o que lá, empresarial. Eu fui de novo, depois de um mês que eu levei meu marido. Já estava 89. 20 mil a mais depois de um mês. Hoje, sei lá quanto tá, entendem? Então é sobre isso, gente. São oportunidades que a gente às vezes agarra ou às vezes não agarra, fica preso, limitado numa questão financeira, tá? E a gente não evolui, não dá o passo de fé, né? E tô trazendo isso para vocês para poder elucidar uma jornada pelo qual eu vivo, tá? Mas é isso, meus amores. Vamos tirar uma foto? Quem consegue aí abrir as câmeras, se embora nessa energia aí? Quem consegue, maravilhoso. Quem não consegue, tá tudo certo também. Quem tiver de pijaminha aí, vem de pijama mesmo. Eu já tirei, gente, várias fotos com os meus mentores de pijama. Eu em casa, né? Ai, Deus. Jéssica, tudo bem? Ai, que toquinha deliciosa! Muito bom, minha amiga, muito bom. Jéssica, uma premiada de Deus, gente. Ganhou nossa mentoria completa. Parabéns, querida. Bora tirar uma foto? Deixa eu tirar do meu celular. Vamos lá. Tirar uma foto bem linda. Registrar esse momento. Daqui 5 anos, quando a gente mudar a nossa vida, tamo rico! Rico não só de dinheiro, tá? Rico nos pilares que a gente coloca como meta, como objetivo, como sonho. Ou financeiramente, porque tá tudo certo se sua meta for riqueza. A minha é, tá? A minha é também, também. 1, 2, 3 e. Aí, maravilha. Gente, qual que foi o passo de fé que eu dei, tá? Eu abri mão de 25 mil reais, pedi conta como supervisora. Eu amava ser supervisora de enfermagem, mas também não aguentava mais pelos excessos ali, tá? E eu queria construir a minha jornada, meu propósito, meu legado. Mas eu abri mão de 25 mil reais. Paty, você já chegou nos 25 mil? Claro que não, baby. Claro que não. Estou na construção, mas eu acredito que eu vou chegar. E além de acreditar que eu vou chegar, eu acredito que eu vou multiplicar este valor. Porque empreender é sobre isso. É sobre escalar, sobre investir no seu negócio, no seu projeto, em algum recurso que você possa cobrar 3 vezes mais. Érica, eu queria te falar aí na hora, mas vou falar já, tá? A partir de quinta que a gente vai se ver, é quinta, né? Você vai mudar seu valor, tá? Acredite. Eu ia te falar por mensagem, eu falei, não, eu vou falar lá. Mas desculpa, eu tô falando aqui. Merece aumentar o seu valor, merece. 1 hora de massagem? Uma hora? Desculpa. A partir de quinta você vai aumentar, tá bom? Mas é isso, meus amores, ó.
Um super beijo no coração de vocês. Reflitam, compartilhem com os esposos, com as esposas. É, é, reflitam nas perguntas reflexivas que eu trouxe para vocês, tá? Não pensem no financeiro, pensem na evolução que vocês terão de caminharmos juntos, ok? Então, ó, um Patrícia, super beijo no coração de vocês. Oi, Érica. deixa eu só, já que você falou, né? Primeiro eu quero agradecer, né? Porque eu conheci a Patrícia, mas depois eu quero contar mais a fundo aí, mais detalhado, mas a gente se conheceu através da internet, né? De amiga Sim. e tal. E é uma das coisas que eu gostei e assim me fez ficar apaixonada, né, Patrícia? Foi assim a mistura, né? A mistura de todos os profissionais, porque eu acho que a área de enfermagem, eu sou técnica de enfermagem, né? Então, vim da área de enfermagem também há muito tempo, mas eu acho que é muito importante você misturar, fazer essa mistura de todos os profissionais, né? Porque cada um tem a sua participação, cada um agrega um pouco mais, e eu venho aprendendo cada dia, né? Cada passo, cada momento. E deixar o desafio, já que você me desafiou a aumentar o meu valor, depois ela conta para vocês como foi a experiência, por favor. Com certeza. Uhul, muito bom. Desafio aceito. Desafio É aceito, com isso. certeza, E minha obrigada, amiga. gente. Obrigada pela oportunidade mesmo. Gratidão, gratidão, minha amiga. Aqui são diversos sonhos juntos. Bora crescer, todo mundo junto. Eu quero ver todo mundo crescer, gente. Todo mundo contando histórias diferentes. Meu Deus, que coisa mais linda e é super possível. Quando eu pego esse livro aqui, ó, lá atrás de mim, ó, 22 histórias, gente, pense. Quanta construção, quanta dor e quantas vitórias a gente dá passos, né? E são as nossas decisões, porque o que tornaram os nossos resultados foram as decisões que a gente teve lá atrás, né? Então é isso, meus amores, ó. Super beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Abençoado descanso para vocês e amanhã nos falamos, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Boa noite para todo mundo. Boa Tchau, tchau. noite.